Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas dos títulos Tesouro e IPCA com juros semestrais estão disparando. E você já sabe, taxa nas alturas é rentabilidade. Por isso eu vou te explicar no vídeo de hoje o que aconteceu com essas taxas e, mais do que isso, se é uma boa ou uma má alternativa investir nesses títulos. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação e receba diariamente o nosso vídeo, porque aqui você já sabe, o melhor investimento é sempre no seu conhecimento. Então vamos lá, começando trazendo para você aqui as taxas de fechamento que o Tesouro Direto disponibiliza do título mais longo aqui, que paga juros semestrais, que é o 2055. Eu vou colocar primeiro para você aí a taxa dos últimos 30 dias. Veja que ela tinha encontrado um fundo aqui em 4 de abril na taxa de 5,48 e depois é praticamente só para cima, chegando a 5,73. 5,73%. Quando nós abrimos aqui um pouco mais, nós podemos verificar que a taxa mais alta foi 5,92, está aí no meio da sua tela. 5,92 foi a taxa que esse título pagou mais historicamente. Então veja, estamos com taxas próximas das máximas. E é isso que eu quero detalhar aqui para você. Se você não entende muito bem a respeito desse tipo de título e não conhece as vantagens, eu tenho uma playlist aqui do alto que eu vou deixar para você. Tá aqui, ó, Mapa do Tesouro. Lá eu falo de todos os títulos e tem 2 vídeos específicos que eu falo de pagamento de cupons semestrais ou pagamento de juros semestrais, que é a mesma coisa. E você vai entender lá como é o pagamento do Tesouro IPCA com juros semestrais. Assista porque é um título diferenciado. Vamos lá. Começando aqui a falar então desse 2055, tá aí as taxas mensais para você entender o que aconteceu aí nesses últimos 7 meses. À sua esquerda você tem lá embaixo 4,88, a taxa média que tivemos de setembro. Essas taxas são as taxas de abertura, a primeira taxa disponibilizada pelo Tesouro dia a dia. E aí eu tiro a média de todos os dias úteis. E o que você repara são taxas subindo, excetuando no mês de dezembro, que teve uma queda para 5,22. Mas essa queda é explicável. Nós tínhamos uma alta muito grande nos meses anteriores em termos de taxa, porque nós tivemos aquela questão da PEC dos precatórios, ou seja, o aparecimento de uma despesa não prevista, que fez com que as taxas disparassem aí principalmente nos meses de outubro, setembro e também novembro. Quando foi em dezembro, a solução fiscal chegou, ou pelo menos aí uma forma de tentar não dar aquele impacto muito grande na questão do governo, na questão da despesa. E aí depois as taxas voltaram a subir. Repara à direita do seu vídeo que você tem uma taxa aí no alto, na cor verde, à sua direita de 5,76. Essa foi a maior taxa, então, mensal desse título, 5,76 no mês de março. E aí nós tivemos aqui à direita uma queda dessa taxa, 5,60. Ou seja, o que nós podemos observar no mensal é que a tendência continua de subida. Ou seja, taxas mais altas, rentabilidades melhores aqui para você. Só que antes que você se assuste achando que essa taxa de 5,60 pode voltar a cair, olha o gráfico que nós trazemos aqui para você da taxa diária, e aí você vai entender esse movimento. Repara à sua esquerda que no primeiro dia de abril a taxa começou a 5,58. Depois a taxa desse IPCA 2055 chegou a 5,51. Por algumas vezes ficou aqui e depois repara o movimento de alta já à sua direita do seu vídeo. Chegando agora, na última sexta-feira, a taxa de abertura foi 5,72. Grava esse número. Tá aí, ó. Compara agora aqui com o que você está vendo aí na sua tela, com a taxa média, então, que nós tivemos dos meses anteriores. Veja que 5,72 está bem alto, comparando com a taxa mensal. Tentando traduzir para você aqui de uma forma melhor. Tá aí para você na sua tela. As melhores taxas históricas dos últimos 2 anos. Eu quero que você entenda como que eu faço esse gráfico. Eu pego aqui, ó, tá aí para você no Tesouro Direto. Todas as taxas desde o lançamento desse título, que foi fevereiro de 2020, tá aí à esquerda do seu vídeo, uma bolinha bem no cantinho. É praticamente, aliás, é a pior taxa.
Quem comprou esse título lá, sem analisar um pouco o tempo, provavelmente aí pode estar sofrendo com essa questão aí das taxas e dos preços. Mas verifica aqui comigo uma informação importante. Quando você olha o preço e não somente a taxa, veja, a pessoa que comprou aí a R$5.000 está no prejuízo nesse título. Por isso, eu vou repetir para você, é importante você entender as taxas e os preços. Vamos lá agora, se você está fazendo alguma coisa, para e presta bastante atenção em duas informações que eu vou te dizer aqui. A primeira delas, esse vídeo faz parte de uma playlist, qual a melhor taxa e o melhor preço, porque eu explico o pré-fixado, o IPCA, todos os títulos nessa playlist aqui do alto. Ponto 1 para você, semanalmente eu atualizo isso. Ponto 2, quando eu estou falando para você de taxa, eu estou falando para você que quer levar até o vencimento. Então grava isso. Taxa boa é para quem quer levar até o vencimento. O que eu considero uma taxa boa? Se essa taxa estiver entre as 25% melhores taxas históricas, é uma taxa boa. Agora, se estiver entre as 10%, é uma taxa muito boa. Então, olha aqui. As taxas boas estão entre 5% a 5,93%. Repara aqui à direita do seu vídeo, você vai ver que em setembro já saiu dessa taxa boa. Ela era 4,88, ou seja, já ficou amarelo. Amarelo é uma taxa intermediária. Então você repara, na última sexta-feira, dia 14 de abril, 5,72%. Veja que está entre as 4% melhores taxas desde 2020. Se você não entendeu, eu vou repetir. Se pegarmos todas as taxas, essa taxa da última sexta-feira está entre as 4% melhores taxas. 5,72 foi a taxa que nós tivemos de abertura, então, para esse título. E a taxa de fechamento, 5,73, sem grandes variações. Entendeu aí? 4% melhores taxas para você que tem um projeto de longo prazo. Olha aí a oportunidade se renovando. Agora, você quer fazer marcação a mercado e você vai perguntar aí, está boa ou está ruim as taxas? Vamos lá. Você tem que comparar então aí a questão do preço. E como que você verifica o preço? Você tem que comprar quando o preço está bom. E a melhor faixa de preço, ou seja, os 25% melhores preços desse título, vão até 4.243, 4.243. Esse título fechou a 4.181. Traduzindo para você não ter que decorar nada, está entre os 19% melhores preços desde 2020. Para facilitar aqui, eu trago esse gráfico aqui para você, que ele te ajuda a entender melhor o quartil. Tá aí, ó. Você vê essa marcação em verde, é o melhor quartil. Repara no seu canto esquerdo primeiro do seu vídeo. Veja quando o título lançou. Olha o preço dele lá, em 5.000. Muito, mas muito longe desse melhor quartil quando nós olhamos o histórico. E aí você verifica que, logo no início do gráfico, ele começa a cair para próximo 3.800. Está aí a marcação em azul dentro do quartil. Foi quando nós tivemos aquele problema da doença. Ou seja, quando nós temos um problema grave, externo ou externo, o que acontece? As taxas disparam muito rapidamente, sobem muito rapidamente, e aí o preço do título cai. Quando o preço do título cai, é um momento de oportunidade para você. Só que agora olha à direita aí desse quadro. Você está verificando em azul também que o gráfico, o preço desse título voltou para dentro do quartil. Ou seja, voltou aí para abaixo de R$ 4.200. E a oportunidade voltou a bater a sua porta. Então, em resumo, IPCA 2055, o título mais longo do Tesouro Direto. As taxas estão muito boas, eu diria que estão excelentes quando nós olhamos o histórico. E os preços? Os preços estão muito bons, 19% melhores preços desde 2020. Anotou aí? Se isso já está te ajudando, já dê aí aquele super like e olha, compartilhe aí o nosso vídeo, porque aqui nós trazemos uma análise de preço e de taxa, algo que ninguém tem feito aí na internet e todo dia com vídeo novo para você. Vamos falar agora do IPCA 2040 com juros semestrais. Um título longo também, mas é um título um pouco menos longo. Então vamos lá, para você entender, se você gosta de juros semestrais, o melhor para marcação a mercado é o título mais longo, é o 2055. Agora, se você não está disposto a ter um projeto de tão longo prazo, eu vou detalhar cada um dos títulos agora aqui para você. E já que estamos falando de marcação a mercado, nós temos uma playlist nova, novíssima aqui no nosso canal, que nome é esse mesmo, Marcação a Mercado. Como você não ter prejuízo e ganhar até 50% em um ano, às vezes 80% em 2 anos. Assista aqui no alto que está diferenciada. Vamos lá.
IPCA 2040 com juros semestrais. Primeiro vamos falar também da taxa média mensal de abertura. Veja que à sua esquerda a taxa média começou aí, ó, a 4,82 e a tendência dela é uma tendência ainda de alta, em que pese nós termos também uma queda no meio do seu vídeo aí, ó, de 5,15% em dezembro. Só que veja, saiu de 4,81 e foi parar em 5,15 no final do ano passado. Agora, nesse ano, ela já chegou a 5,72, está aí em verde, a melhor taxa média aí que nós tivemos aí a respeito desse título. Então você verifica que algumas informações têm indicado aí a possibilidade então de termos taxas ainda melhores. Por quê? Em que pese está 5,50, o que nós podemos verificar aqui descendo é que na taxa diária continua subindo, ou seja, esse mês de abril gerou um estresse principalmente aí no final da primeira semana, com dois principais fatores de estresse. O primeiro fator interno foi a decisão do governo de dar aumento para os servidores públicos federais. Isso vai ter um impacto no orçamento muito grande. E como o orçamento já estava apertado, o mercado entendeu que essa taxa já não era mais adequada. Porque se não tinha dinheiro e vai dar aumento, o que acontece? Agora o mercado exige uma taxa maior, porque o risco de emprestar dinheiro para o governo aumentou. Então você verifica aí à direita do seu vídeo, 5,62, tá aí ó, 5,62 com uma clara subida aí diretamente nos últimos 6 dias úteis. Tá aí na sua tela para você verificar. Então, em resumo, no mensal as taxas têm indicado uma tendência de alta e no diário, claramente com essa tendência. Trazendo para você aqui em números para você entender e poder traduzir aqui para você melhor. Vamos lá. O melhor quartil, no caso do IPCA 2040, está entre 4,93 e 5,91, porque 5,91 foi a melhor taxa que nós tivemos para esse título. Vou trazer aqui, voltando para você, um dado bem interessante. Se nós voltarmos no tempo aqui, você vê que aqui, ó, nessa coluna verde, durante muito tempo essa taxa vem se mantendo. Veja aí com ela. Agora, o preço é que ele agora voltou novamente para o melhor quartil. Repara na cor verde, essa coluna do meio. Veja que ela voltou nesta semana. Então, traduzindo aqui para você agora. Vamos lá. Estamos na melhor faixa de taxa, ou seja, de rentabilidade, para você que quer levar até o vencimento. Traduzindo para você, estamos nas 7% melhores taxas. Na semana passada, estávamos nas 12%. O que significa isso? As taxas aumentaram e geraram oportunidades melhores do que as da semana passada. 7% melhores taxas desde 2020. Tá aí para você que tem projeto de longo prazo, a oportunidade se renovando. E o preço? Estamos nos 22% melhores preços. O que significa isso? Semana passada, essa faixa era de 35%. Veja o que aconteceu. Quando ela sai da faixa dos 25%, está aí o preço no centro do seu vídeo. Ele saiu, ele mudou a cor para amarelo, para facilitar a visualização. E agora, você está verificando que voltou para a melhor faixa, que vai até quanto? R$ 4.136. Então tá aí, 5,62 é aí o valor que está sendo pago de taxa para esse título na última sexta-feira. Gostou? Tá aí para você, novamente, oportunidades se renovando para quem tem visão de longo prazo. E agora você quer saber, esse título está bom ou está ruim para marcação a mercado? Da mesma forma, trazemos o gráfico aqui para você, com esse olhar aqui. Verifique então aí nesse gráfico, esse quadrado que nós marcamos aí, onde está escrito o melhor quartil. Veja que ele voltou agora para o limite do melhor quartil. Está então dentro aí dos 25% melhores preços. É isso que você tem que entender. Se você compra um título desse dentro do melhor quartil, a sua chance de ganho na marcação a mercado é melhor. Só que não adianta você querer ganho na marcação a mercado em 1 mês, 2, 3. Às vezes você tem que esperar um pouco maior, talvez 2 anos, talvez 3 anos. E é assim, com paciência, que você vai tendo o efeito dos juros compostos sobre o preço. E aí o título, então, vai rendendo juros sobre juros para você. E a probabilidade de você ter um ganho vai aumentando a cada mês. Entendeu? Então deixa aí aquele super like aí e ajude aqui o nosso canal para nós podermos trazer diariamente informação de qualidade aqui para você. E agora nós vamos falar do título mais curto, que é o IPCA 2032. Todos os títulos que pagam juros semestrais, eles têm um prazo considerado alto para o mercado, ou seja, a classificação do mercado. A partir de 10 anos já é considerado título longo. Então, o 2032 já é um título longo, mas é para você que tem planos realmente de longo prazo. Só que se você quer planos de curto prazo,
eu quero te indicar essa nossa playlist. CDBs, rentabilidade. Tem CDB lá pagando quase 15% ao ano, você não ouviu errado. E tem CDB vinculado ao IPCA pagando taxa de 7% mais a inflação. Quer saber mais? Assista que você vai se surpreender. Para finalizar aqui, então, vamos trazer aqui IPCA 2032 com juros semestrais. Vamos lá, eu não vou trazer muitas informações sobre a taxa porque ele foi lançado há pouco tempo. Esse título foi lançado apenas em fevereiro de 2022. Então aí no alto você tem a taxa de fevereiro, que foram só 10 dias, está à sua esquerda 5,67. A taxa de março, que foi o mês fechado, 5,68. Então a taxa praticamente estável. E à direita você tem a taxa agora do mês de abril. Você vai dizer, bom, então a taxa está desabando. Bom, não é bem assim. No curtíssimo prazo, quando nós olhamos, está aí a taxa. Em que pese a taxa média está em 5,43, se você olhar aí para a direita do seu vídeo nesse gráfico, na taxa diária, você já vê que ela está subindo assustadoramente. E na última sexta-feira, dia 14 de abril, bateu 5,60. Vou repetir para você, 5,60% foi a taxa da última sexta-feira. Vamos verificar aqui a taxa de fechamento do Tesouro Direto, ou seja, qual foi a última taxa negociada? 5,60, ou seja, as taxas longas praticamente estáveis. Não deve ter diferença quando abrir o Tesouro Direto aí no dia 17 de abril, a próxima segunda-feira. Mas veja que as taxas estão claramente com tendência de alta, ou seja, a alta do mercado está aí fazendo as taxas subirem e gerando novas oportunidades. Só que agora repara um detalhe interessante. Eu falei para você nesse vídeo que as taxas estão muito boas e os preços também, principalmente para o 2055, depois para o 2040. Agora repara aqui o 2032. Repara no alto do seu vídeo, à esquerda, aqui a data de 14 de abril. Veja duas informações em amarelo. Uma está aí a taxa de 5,60 e a outra é o preço. Você deve estar lembrando, quando eu falo que está na cor amarela, não está na melhor taxa e nem no melhor preço, historicamente falando. Ou seja, esse título está bom nesse momento? Veja, está fora do melhor quartil. Mas aqui eu faço uma ressalva. Como esse título tem poucos dados, nós estamos falando de menos de 60 dias, realmente ela fica sambando a taxa e o preço para lá e para cá. Veja aí na sua tela, começou tudo em amarelo, depois rapidamente mudou para verde, depois mudou para vermelho, enfim, são poucos os dados aqui e os dados históricos não são assim muito significativos do ponto de vista estatístico, mas dá para você tirar uma conclusão. Uma taxa de 5,60% ao ano pode ser uma taxa muito interessante para você levar até o vencimento, mas não está nas melhores taxas desse título dos últimos 60 dias, que vai entre 5,77 e 5,88. Mas as taxas estão com tendência de alta. Talvez, nessa próxima semana de abril, as taxas melhorem e traga novamente oportunidade para você, tanto em termos de taxa quanto em termos de preço. Meus amigos, o Tesouro Direto está renovando as oportunidades e eu venho falando isso nas últimas semanas. E renovando por quê? Primeiro, porque o cenário econômico interno nosso está muito imprevisível. Nós estamos entrando agora na parte mais crítica da eleição, que vai agora do mês de abril até propriamente o mês de outubro. E nós sabemos que a eleição no Brasil é muito imprevisível. Nós não sabemos o que os candidatos realmente vão defender nessa fase final da eleição. E podemos ter propostas populistas, ou seja, propostas que aumentem os gastos. Se essas propostas acontecerem, as taxas podem subir ainda mais. E temos também o mercado internacional. Continua lá a questão do conflito na Europa sem previsão de término. E para piorar, as taxas de juros nos países desenvolvidos começaram a subir. Vários países aumentaram as taxas de juros. E nós vamos falar isso no nosso clube de membros. Se você não faz parte, eu já te convido. Olha aqui esse vídeo aqui no alto, entenda os planos e as informações de qualidade que vamos trazer aqui para você. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que cada vez mais fiquem de olho, porque aqui as taxas estão em tendência de alta. Um abraço e até o próximo vídeo.